Oh, acho que agora vai. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo, crianças? Sim. Obrigada por alguém me responder, né? Agora vai. Boa noite, Josélia. Boa noite, filha. Perdi muita coisa. Chuchu, não, ainda estava tentando me inserir aqui nesse negócio aqui. É que eu tava trabalhando. Oi, gente. Esse negócio aqui. Tá ruim para todo mundo, professora. Não se preocupa, não. É o quê? Tá ruim para todo mundo. Né? Tava com o negócio buga de uma tal forma que só Jesus. Então, vamos lá. Central de material de esterilização, tá? Eu costumo dizer que central de material de esterilização é o coração do centro cirúrgico, é onde todos os materiais eles precisam passar por um processo de esterilização ou de infecção, tá? São aqueles materiais, ou essas pinças aqui, ó, que vocês estão vendo aí pela tela, tá? Essas pinças é onde ela entra em contato com o paciente, tá? Então, elas precisam sofrer esse processo de esterilização, que é a destruição de micro-organismos, tá? Eu não falei sobre isso para vocês, não? Acho que eu já falei sobre isso. A professora falou, sim. Falei. Só que... Professora, a senhora parou na página 11, na esterilização número 5. É, porque eu lembro que a Silvânia falou assim, professora, para que serve? Qual a finalidade? Aí eu Isso, esse daí a senhora já falou. Só falta a senhora falar, a senhora parou no 5, esterilização número 5. Depois de embalagens, prazo de validade. Tá. Isso, depois dessa daí, a número 5. A esterilização, tá. Aí agora a gente começa a falar sobre a esterilização propriamente dito, né? Que são as eliminações ou a destruição desses micro-organismos. Quando a gente fala micro-organismo, está relacionado a todos patogêneses, vírus, bactérias, fungos, tá? Então, é o quê? É a destruição. Eu vou dizer para vocês o que é importante aqui para mim sobre a esterilização. Então, quando eu falo de esterilização, é a forma que é ofertado para poder estar destruindo esse micro-organismo, esse micro-organismo, ou até mesmo a eliminação, tá? Então, eu tenho uma esterilização que ela é utilizada através da autoclave, é onde são utilizados vapor saturado, que é sob pressão. O que é isso, tá? Isso aqui é quando é entrado, a gente tem uma autoclave, aonde é jogado um montão de ar, né? Com vapor saturado, que é o que faz a esterilização. Então, ele acaba, esses graus cirúrgicos, eles acabam ficando muito cheios, dali eles recebem aquelas temperaturas para poder estar esterilizando. Então, uma das formas de esterilizar meus materiais é relacionado ao vapor saturado sob pressão, tá? Peróxido de hidrogênio. Eu tenho o óxido de etileno. Então, as 3 formas mais importantes... Professora, Oi? tem como me informar a página? Eu acho que, se eu não me engano, acho que é a 11, que alguém falou 11. 11. Tá, obrigada. Nada. Eu vou te bater, pô. Eu só desativei o som de vocês, estava muito barulho, tá? Aí fica dando interferência. Então, o que é importante para mim aqui? É vocês saberem qual é a forma de estar esterilizando esses materiais. Então, eu tenho o óxido de etileno, eu tenho peróxido de hidrogênio e tenho vapor saturado, tá? Então, como acontece isso? Isso ocorre dentro de uma autoclave, que é o que a autoclave acaba ofertando. Então, vamos lá. É como se eu tivesse 2 formas de fazer o pudim. Vamos dar um exemplo. Tem gente que faz o pudim em banho-maria, né? Que bota aquela aguinha, o tabuleiro e bota o pudim ali. E tem outra que já não coloca o pudim no banho-maria, já coloca diretamente no forno. Então, a forma de esterilização é a mesma coisa.
Então, como é que é feita essa esterilização? Ela pode ser feita através de vapor saturado, ela pode ser feita através de peróxido de hidrogênio, ou ela pode ser feita com óxido de etileno, tá ok? Conseguiram entender? Sim. Sim, professor. Oi, professora. 2 opções, né? Nós temos 3 opções, tá? Filha, não, só uma mesmo, tá? A única coisa que pode ser é no plural. Então, ó, indicadores do processo de esterilização. Quando eu falo de esterilização, eu também tenho que ver se a minha autoclave ela está ok. Quando eu falo da classe 1, são os indicadores químicos que demonstram os artigos que passou por um processo de esterilização, por meio de uma alteração, né? Essa classe 1, ela está dizendo o quê? Eu coloco alguns materiais dentro dos meus equipamentos, ó, eu tenho uma caixa ou eu tenho campo, e ali ela é envolvida, né, com essa fita de autoclave. A fita de autoclave, ela não é fidedigna. A fita de autoclave, qualquer tipo de temperatura, ela acaba mudando a coloração dela. Umas são amarela e ela fica meio marronzada, umas são com os risquinhos rosa e acaba também ficando meio preto, tá? Então, essa autoclave, ela acaba não sendo o quê? Fidedigna para isso. É só um parâmetro, porque qualquer tipo de temperatura, ela acaba tendo essa alteração. Já a classe 2, ela é diferente. A classe 2, ela é fidedigna, é o que eu tenho certeza que meus materiais, eles sofreram essa esterilização, a destruição, né, vamos dizer assim, completa por esses micro-organismos, que se chama integrador químico ou é relacionado ao Boidic. O Boidic é como se eu pegasse um montão de compressa, coloco um montão de compressa, só que existe um integrador químico que eu vou mostrar para vocês mais à frente. Pego essas compressas, coloco como se fosse um integrador químico, mas ela é uma placa, né? Como se fosse o da fita de autoclave, e ela é colocada no meio ali, e ali ela acaba sofrendo essa esterilização também. Os únicos que são fidedignos, que eu tenho certeza que meus materiais sofreram uma esterilização perfeitamente, é o integrador químico, tá? Ele é o único que é o fidedigno de ter uma esterilização perfeita, completa. Já a classe 2 são aquelas coisas que a gente acaba utilizando como margem, mas ela não é fidedigna, que é o exemplo da fita da autoclave ou até mesmo a marca das embalagens. Eu tenho aqui, ó. Professora. Oi? Esse negócio da classe está na página 12, né? Eu não sei qual é a página, Creuza. Ó, vê se vocês vão conseguir... Sim, Creuza, na 12. Sim, na página 12. Vê se vocês vão conseguir visualizar. Aqui na pontinha dele, ó, tá meio rosadinho, tá vendo? Estão conseguindo ver? Ó. Ó, professora. Estão conseguindo visualizar o rosadinho? Aí, pera, deixa eu botar para a câmera de novo. Conseguiram visualizar? Sim. Isso aqui é uma embalagem. Sim. Isso se chama grau cirúrgico. Só que ele, não é, se vocês verem, ó, tem o verde, o rosa, e muitas das vezes é como se fosse uma fitinha, ó. E os materiais, eles são depositados aqui dentro. E eles são colocados na autoclave. Essa corzinha rosa, ela acaba também mudando de cor. Mas o grau cirúrgico e a fita de autoclave, elas não são fidedignas de ter uma boa esterilização. O único que é fidedigno é o integrador químico, tá? Ele é que me dá certeza que os meus materiais sofreram um processo de esterilização, a eliminação de micro-organismos, são aqueles que entrou na cavidade de outros pacientes. Esterilizou, eu posso estar utilizando em outro paciente. Conseguiram entender? Sim, professora. Sim? Então, o grau cirúrgico e a fita de autoclave é uma margem que me dá para a esterilização, sofrer uma esterilização, porque ele muda de cor.
Se a autoclave ela tiver com defeito ou se o ciclo for abortado, automaticamente essa cor ela muda. Mas só que o único que mesmo sofrendo um aborto, né, da autoclave, que é desligar antes do tempo, o integrador ele não vira, ele não muda de cor. Por isso que ele é fidedigno. A mesma coisa é o Boidic. O Boidic é isso aqui, ó. É o que está escrito aqui, ó, Boidic, tá? O Boidic é como se fosse um montão de compressa aonde eu tenho uma plaquinha, né, que ela é toda cheinha de cor também, que ela acaba mudando de cor também, tá? O único que são fidedignos é o integrador químico e o Boidic. Grau cirúrgico e fita de autoclave, elas não são fidedignas. Conseguiram entender? Foi? Então, vamos lá. Classificação de artigos. A classificação de artigos é aquilo que entra em contato ou não com o paciente. Então, toda vez que eu falo de classificação de artigos, eu falo de artigos críticos, não críticos e semicríticos. Quando eu falo de artigos críticos, ele entra em contato com o tecido o quê? Estéreo. É aquilo ali que está entrando com o quê? Em contato com o paciente. É uma incisão, uma abertura. Eu estou utilizando uma pinça, tá o quê? Entra em contato com o paciente, né? Ele está entrando, é uma pinça. Conseguiram entender? Alguma dúvida sobre o crítico? Já o semicrítico são destinados ao contato com o quê? Com a pele. Ó, eu tenho a minha pinça, vamos lá para o crítico. Ele cortou, ó. A pinça está entrando em contato com o meio, alguma incisão que ele foi feito. O não crítico é, ó, superficial, é aquela pele, nível só de quê? De desinfecção, que acaba sendo o quê? Uma pele não intacta ou com mucosa o quê? Íntegra. Requer simplesmente o quê? A desinfecção de nível ou de esterilização. Então, é quando eu pego uma pinça e talvez eu vá fazer o quê? O debridamento, o não crítico, eu não estou invadindo. Pensem numa lesão por pressão, qual vocês já aprenderam. Aquele tecido de necrose, ele precisa fazer a técnica de squash para as coberturas estar sendo inseridas ali para poder fazer a destruição daquelas células mortas. É onde eu pego uma pinça e uma tesoura e acabo fazendo o quê? O debridamento manual. Falei com vocês, nem com vocês dizerem que eu não falei isso com vocês, que eu falei lá em fundamentos, lá em lesão por pressão, tá? O bom de vocês é falar assim, professor, eu nunca vi isso. Falar assim, viu sim, porque eu falei, tá? Então, essa é a parte boa. Conseguiram entender o não crítico? O semicrítico, desculpa. Foi? O não crítico são aqueles artigos destinados ao quê? A contato com a pele íntegra. O que é isso? Termômetro, bacia, comadre. É aquilo que eu estou levando para o meu paciente. A pele dele está o quê? Está íntegra, mas eu acabo utilizando esses tipos de materiais. Então, eu sinalizo ele como se fosse o quê? Artigos não crítico. Entenderam? Crítico, entra em contato lá dentro. Ó, pensem mais profundo. Já o semicrítico é como fosse superficial. E o não crítico é aquilo que eu estou ajudando o meu paciente. Ele não está com cateter vesical de demora. Tenho que verificar sinais vitais. Então, vamos lá. Ele não está com cateter vesical de demora, ele não pode deambular. O que eu vou levar para aquele paciente? Se ele for masculino, eu vou levar o patinho. Se for feminino, eu vou levar a comadre. Preciso verificar sinais vitais. O que eu vou levar? Um termômetro, um aparelho de PA. Porque o quê? Para uma pele o quê? Íntegra. Entenderam? Esse é o semicrítico, né? O semicrítico, Creuza, é aquele que eu posso estar fazendo como debridamento, ó, superficial. O crítico entra. Já o não crítico é aquilo que eu levo para o meu paciente. Termômetro, aparelho de PA, comadre, patinho. A pele está completamente o quê? Íntegra. Entendeu? Professor, o crítico é o quê? O crítico, vamos pensar numa lesão por pressão, tá? Mentira.
Vamos pensar em um procedimento cirúrgico. Vamos pensar numa cesárea. Quando ele fez uma cesárea, ele não teve que abrir aquelas Você que me sete deixa camadas. louca. Não é isso? Então, isso acaba utilizando material, artigos do quê? Críticos, porque ele está o quê? Invadindo aquele paciente. O semicrítico fez a cesárea, deu um ponto. Eu preciso ter uma pinça e eu preciso ter uma tesoura. E para poder estar o quê? Retirando, correto? O não crítico é aquele que a pele do meu paciente está íntegra. Exemplo, tá? Ele está imobilizado, ele não pode deambular, mas ele está sem catéter vesical de demora. Então, ele não consegue fazer xixi na fralda. O que eu, como profissional, posso estar ajudando esse paciente? O que eu posso levar para ele? Um patinho, para o masculino. Patinho. Entendeu? É hora de verificar sinais vitais no meu paciente. O que eu vou estar levando para ele? Um termômetro. Por quê? A pele dele está o quê? Íntegra. Está sem lesão nenhuma. Então, eu trato como não crítico. Entendeu, Creuza? Entendi, professora. Entendi. Bom, existem instrumentais cirúrgicos, né? De qualquer instrumento e de qualquer, eles entram em contato com a ferida, né? Ou com a lesão. A partir de quanto tempo mesmo que ele deixa de ser ferida e passa a ser lesão? 6 semanas. Semanas, né? Boa, Creuza, a partir de 6 semanas. Só depois das 22 horas eu tento estar liberando, tá bom? Isso aí mesmo, tá? A partir de 6 semanas, deixa de ser ferida e acaba sendo o quê? Uma lesão. Bom, todo e qualquer instrumento que entre em contato com a ferida ou com o sítio cirúrgico, eles têm uma classificação. Quando eu falo de dierese, é aquela separação. Lembra que numa cesárea, para a criança nascer, o cirurgião ele precisa fazer a incisão, então ele vai fazer o quê? Ele vai separar os dois lados da pele, não é isso? Vai botar em 2. Então, ele está fazendo o quê? Uma dierese. Ele está cortando todas as camadas, porque aquela criança ela precisa o quê? Nascer. Isso se chama o quê? Dierese, que é a separação da pele. É como se estivesse cortando em 2, ó. Aqui a minha pele está íntegra, fez-se a incisão, separou. Acabou se fazendo o quê? Uma dierese, uma separação dos tecidos. Entendeu? Já a hemostasia é a redução do fluxo sanguíneo. Como assim, professora? Lembra quando eu falei de bisturi elétrico, né? E algumas pinças, elas também são utilizadas para fazer o quê? Diminuir aquele fluxo sanguíneo. Então, vai lá naqueles vasozinhos e acaba o quê? Prendendo aquilo ali ou se fazendo uma cauterização. Então, toda vez, dentro de um centro cirúrgico, a gente acaba fazendo, né? Vamos botar assim, um rompimento, uma barreira, para não ter aquele fluxo de sangue, ele está fazendo o quê? Uma hemostasia, tá? Ou seja, é a redução do fluxo sanguíneo. Entenderam? Foi? Sim. Específico ou especiais, né? Que foram criados especificamente para o tempo cirúrgico, que são o quê? Os afastadores. O que seria isso? Então, vamos lá. Eu tenho, tá? O meu paciente, lembra da cesárea? Muitas das vezes, precisa-se ter os dois lados para poder afastar, para poder aquela criança nascer. Então, são materiais que eu acabo o quê? Utilizando para me auxiliar. Então, ó, abriu, fez uma dierese, tá? Que abriu os dois lados, para aquela criança, porque cortou, né? Fez aquela incisão. Cortar não, fez a incisão. Então, separou. Para aquela criança nasça com mais facilidade, são utilizados o quê? Os afastadores. Então, ó, são utilizados dessa forma para poder a criança nascer com mais facilidade. Isso se dá o quê? É específico
ou especiais. São tipos de materiais que são específicos para poder fazer aí o afastamento. Entenderam? Então, Sim. toda vez... Tá bom, filha, só que eu tô dando aula, daqui a pouco eu falo com... Bem, daqui a pouco eu falo com você, tá bom? Conseguiram entender? Então, toda vez que eu falo de instrumento cirúrgico relacionado às classificações, eu tenho dierese, hemostasia e específico, tá? Dierese são os afastamentos do tecido, hemostasia é como se eu estivesse fazendo ali uma retenção, uma redução do fluxo sanguíneo, e o específico são aquilo que acaba me dando na dierese, para poder facilitar a passagem, ou quando o paciente, ou quando o cirurgião ele quer ver algo mais profundo. Então, ele acaba utilizando esses tipos de afastadores. Tá ok? Foi? Oi. Alguma dúvida? Professora, Oi. esses afastadores, eles também usam no peito, né? Quando abre, para afastar ou para meter no A coração. laparotomia. Boa, garota. Isso aí mesmo. Ah, sim. Tá Então, tô bom? ligada. Nada, filha. Bom, agora vamos para tipos de desinfecções, desinfecção e esterilização. Lembrando que a gente já vimos isso aí lá em fundamentos, correto? Se eu não me engano, foi uma das primeiras aulas que nós vimos isso, certo? Então, ó, quando eu falo de limpeza, né, acaba se tendo o quê? Uma remoção, né? Ou a que a gente acaba utilizando os materiais, que é aquilo ali que eu faço na hora sobre. Lembrando que aqui a gente está falando de quê? De material central, de material de esterilização, correto? Então, esses materiais, essas pinças, acabam entrando em contato com o quê? Com o meio biológico. Então, eu preciso estar utilizando o quê? Produtos específicos para poder estar se fazendo a limpeza, a desinfecção ou até mesmo a esterilização. Então, a limpeza, antes de dar início ao processo de desinfecção ou esterilização, deve-se remover através da aplicação, né, de água e sabão ou desencrostante, que isso aí é uma solução específica, tá? Então, a limpeza, primeiro, é feita com o quê? Com água e sabão. Conseguiram entender da limpeza? Limpeza, água e sabão, tá? Filha, daqui a pouco eu falo com você, porque eu tô bem ocupadinha aqui, já falo já, tá bom? Então, vamos lá. A desinfecção é o método capaz de eliminar a maioria dos organismos causadores por doenças, como excreções dos esporos. É classificada em vários níveis que possui. Alguns fatores influenciam na eficácia dessa operação. Fatores que interferem a eficácia da desinfecção. Então, ó, quando eu falo de desinfecção, são utilizados produtos específicos. Então, vamos lá. Eu tenho uma máscara, né, que é utilizada num paciente. Lembrando que a desinfecção a gente pode colocar aí como máscara, né, que é colocado no paciente, micronebulizadores, que são utilizados alguns produtos, tá? Vou botar como exemplo aí um hipoclorito. Então, eles ficam imersos ali durante 40 minutos. Quando eu falo de desinfecção, né, é aquilo que entra em contato com a pele o quê? Íntegra, tá? É como se o paciente ele não tenha feito o quê? Algo invasivo. É mais superficial. Então, esses materiais eu acabo utilizando como uma desinfecção. É onde o paciente ele pode estar utilizando de novo outros materiais não invasivos para outro paciente. Mas para isso estar utilizando, ele precisa estar o quê? Você tem que estar fazendo o quê? Perfeitamente. Então, ó,
A limpeza prévia mal executada, então isso vai dificultar o quê? Vai dificultar na higienização, né? Vai interferir o quê? Nessa desinfecção, tá? Tempo de exposição a germicida insuficiente. Então, vamos colocar, né? Essas soluções germicida, né? O nosso material ele precisa ficar imerso durante 40 minutos. Se eu tirar antes, eu vou estar fazendo o quê? Eu não vou estar fazendo esse processo todo de desinfecção, tá? A temperatura e o pH do processo. Quando a gente fala de temperatura e o pH, como essas soluções elas acabam sendo diluídas, eu preciso saber quanto que está o pH. Então, dentro do centro cirúrgico, né, é igual quando a gente verifica o cloro da piscina, lá tem os copinhos também, onde a gente coloca para poder ver quanto que está o pH dessa água. Quando esse pH ele acaba sendo alterado, automaticamente essas soluções que elas são diluídas acaba não surtindo o efeito que eficaz. Tá ok? Conseguiram entender? Bom, quanto ao nível de desinfecção é classificado. Então, eu sinalizei para vocês, né? Essa desinfecção ela é feita através de algumas soluções, para que todas essas soluções, né? Para que faça perfeitamente essa desinfecção, a gente precisa seguir alguns passos. E como é que é feito essa classificação, né? Relacionada ao nível. Então, eu tenho baixo nível, é a desinfecção de baixo nível, são distribuídas as bactérias em forma vegetativa e alguns fungos. Então, por isso que é importante da gente estar fazendo o tempo de permanência, fazendo a diluição correta, porque senão, através desses materiais que são utilizados, eu posso estar passando para o outro paciente. Lembrando aí que eu estou falando de bactérias, vírus, tá? Exemplo, lá na central de material de esterilização, quando o paciente está com uma dificuldade respiratória e acaba utilizando máscara de micronebulizador, esse precisa passar por quê? Por uma desinfecção. Então, lembrando que H1N1 ela é um vírus, a partir do momento em que você não deixa esse micronebulizador no tempo correto lá no hipoclorito poder fazer a desinfecção, eu posso estar o quê? Levando para um outro paciente, a partir do momento que eu não deixo ficar realmente os 40 minutos, tá? Alto nível é adotado-se o quê? Os hipocloritos de sódio, glutaraldeído, solução de peróxido de hidrogênio, cloro composto com cloratos, ácido pericético, ortofatoleblã e água superoxidante, né? Superoxidada. Então, são soluções que são colocadas para poder fazer o quê? A destruição, a eliminação dessas bactérias, desses fungos, tá? E mista é o tipo de desinfecção utilizada para alguns equipamentos como máquina de lavar roupa ou louça, aquecidas com a temperatura que varia de 60 a 90 graus. Isso são que são utilizados, tá? Para poder fazer essa desinfecção, tá? Então, lembrando aqui, quando um paciente, muitas das vezes, ele está com uma tuberculose, a roupa dele pode ser lavada na mesma máquina de lavar que vai lavar das outras pessoas da sua casa? Não pode, não. Tá? Então, tem que ser individualizada. A mesma coisa a gente utiliza para os hospitais. Então, a gente acaba sinalizando, né? Bota num saquinho aí separado, porque o hospital ou ele tem sua lavanderia própria, ou acaba sendo uma empresa terceirizada. Então, as roupas, né, de cama que são utilizadas nesse paciente, a gente precisa estar identificando para o quê? Para não ser misturada com as outras roupas, tá? Médio promove a desinfecção contra o mesmo tipo que a desinfecção de baixo nível, porém eficaz também contra o bacilo da tuberculose, tá? A maioria dos vírus e fungos sobrevivem a esse método de espalhação de vírus lento. A solução utilizada é o álcool etílico. Ai, gente. O hipocloreto de sódio e fenólicos de iodóforos. São soluções que são utilizadas. Foi o que eu falei para vocês. Então, quando o paciente está com uma tuberculose, ai, tá dando um negócio na minha garganta. Toma água que passa, professor.
Um golinho de água que passa. Ó, que tá lá. Amor, traz um pouquinho de água para mim, por favor. Um pouco de água. Então, quando o paciente ele tá, né, com esse vírus, essas roupas elas precisam o quê? Ser separadas, tá? Para poder não ter essa contaminação. Não definido, engloba o método como passar o ferro, né? A gente pode estar utilizando aí uma forma, né? Quando as nossas calcinhas acabam ficando expostas com o fundinho para cima, para poder não ter nenhum tipo de infecção, a gente acaba fazendo o quê? Passando o ferro. Então, o método não definido acaba sendo como essa, tá? Sobre esses métodos, vocês não precisam se preocupar relacionado a isso não, tá bom? Qual, professora? Eu fui pegar um golinho de café para mim, eu perdi Quanto essa aos níveis parte. de desinfecção, vocês só precisam saber que é baixo, alto, mista, tá? E alto nível. Isso para mim é importante, tá? Tá bom. E não Obrigada. definido, tá? Esterilização é um método que destrói. Eu já falei pra caramba sobre esterilização, tá? Mas é um método de todo organismo. Então, é um método mediante as aplicações de agentes físico, químico, físico-químico. Na escolha do método da esterilização, é avaliado o material a ser submetido ao processo, né? Considerando suas naturezas e a resistência do mesmo calor e vapor. Isso quer dizer o quê? Cada material que sofrer a esterilização, né? O que acontece? A gente precisa estar avaliando, porque nem todos aguentam a mesma temperatura, o mesmo grau que será. Geralmente é 125 graus, 135 ou 140. Então, dependendo dos materiais que são submetidos a essa esterilização, muitas das vezes eles não aguentam, acaba se derretendo. Alguns materiais, eles sofrem o processo de esterilização dentro da autoclave, outros são as esterilizações que acabam sendo utilizados através de um meio, né, que são os fluidozinhos, que pode ser o peróxido, tá? De hidrogênio, e acaba fazendo essa esterilização, tá? A autoclave é aqueles que eu falei com vocês, do etileno, tá? Do vapor, esses sim são feitos. Então, existe na esterilização, existe o esterilizante físico, tá? Que é a autoclave, que são as estufas pasteurizadas, radiações ultravioletas e raios de gomas e flambagem. Fixo é a autoclave. Mais à frente vocês vão ver a autoclave. Então, a autoclave ela é fixa. Ela tá ali, tá? É físico. Então, a gente consegue estar fazendo dessa forma. O esterilizante químico, né? Que é aldeídos, glutaraldeídos, isso são o quê? São as soluções. Vou dar exemplo para vocês. Muitas das vezes, essas pinças aqui, ó, ela caem no chão. Para poder não esterilizar apenas uma única pinça, acaba se utilizando o quê? O esterilizante, tanto químico quanto físico. E essa pinça, ela ficaria imersa durante 1 hora, tá? Vai depender do seu tempo. Então, para cada um, tem um tempo específico. Vai se tirar essa pinça de onde ela está imersa. Para poder não ter a contaminação, você acaba calçando uma luva estéril. Você não pode enxaguar ela em água corrente. Dentro do São Cirúrgico tem uma água chamada água destilada, que ela é água estéril. O teu colega abre, você está com a luva estéril, você está paramentado, tu segura a pinça, tá? E vai lá e joga, e a pinça acaba ficando o quê? Estéril também. A instrumentadora pega, acaba secando com a gás o quê? Estéril também. Então, a pinça acaba ficando útil, né? Para estar utilizando ali de novo. Tá ok? Conseguiram entender? Professora, boa noite. Desculpa atrapalhar a aula. Eu consegui entrar agora, eu não estava conseguindo entrar de jeito nenhum. Tudo bem, filha, tem problema não. Tá? Tá ok, professora, obrigada. Nada. Então, vamos lá. Ó,
Aqui, ó, eu falei isso aqui, não. Aqui, ó, é a minha autoclave. Aqui é o expurgo. Aqui é onde é depositado todo o resíduo biológico, tá? Aqui é onde é depositado todo o resíduo biológico, né? Que a gente dá como expurgo. Aqui é onde caem todas as secreções. Essa torneirinha aqui é colocada porque a gente coloca as pinças aqui, então a gente acaba dando esse jato de água para poder tirar essa limpeza aí primeiro. Gente, um segundinho só. Alô? Sim. Professora, cadê a senhora? Então, ó, aqui eu tenho o meu expurgo, aonde é depositado os resíduos biológicos, tá? Então, é colocado. Aonde cai os frascos, as secreções, cai dentro desse frasco aqui, tá? Aqui é como se fosse um aquecedor, tá? Esse aquecedor, lembra quando a gente falou relacionado às temperaturas? A gente acaba tirando um pouco relacionado aqui, tá? Um descarpar, que ele fica aqui por conta das agulhas, tá? Lâmina de bisturi. Esse aqui é o monta-carga. Foi o que eu falei para vocês. Central de material de esterilização, ele é unidirecional, ou você vai passando de sala em sala, ou ele tem um monta-carga, que ele acaba subindo, né? Para o terceiro ou para o quarto andar, vai depender onde é localizado aí esse centro cirúrgico. Aqui são colocados materiais maiores, que é onde é feita a desinfecção, e aqui, porque as pinças elas são menores, a gente acaba colocando as pinças aqui, tá? Então, ó, esse material ele acaba subindo, tá? Então, aqui é o desencrostante ou enzimático, é onde os meus materiais, né? Das pinças, tá? Elas ficam imersas aqui durante 40 minutos, é retirado aqui, colocado nessa pia, para poder estar se fazendo o quê? Uma limpeza, né? Porque, às vezes, entre as pinças, né, na junta dela, ou no finalzinho, ou nas cerdazinhas, acaba ficando o quê? Ainda resíduo biológico. Então, a gente acaba o quê? Esfregando. A gente tem que estar tudo paramentado toda vez que nós vamos utilizar o quê? Tanto desencrostante, né, ou enzimático, e até mesmo o hipoclorito, tá? Ambos ficam imersos durante 40 minutos, tá ok? Então, vamos lá. Ó, subiu do monta-carga, veio para essa salinha, tá? Aqui vocês vão ter melhor visibilidade. Aqui o potinho, ó. Tá vendo? O monta-carga, ele fica aqui do lado. Automaticamente, eu tiro aquelas pinças. Aqui, esse azulzinho é a pinça. Esse verde é o enzimático. Para cada um, tem o seu local de estar fazendo a limpeza correta, tá? E a gente deixa assim, ó, secando. Se vocês perceberem, as pinças e as máscaras estão o quê? Todas abertinhas. A máscara está toda desmontada e as pinças, elas estão abertas para poder secar, tá? A gente coloca o material nessa caixa e aqui, ó, é onde a gente começa a preparar, tá? Então, aqui é onde a gente fica sentado, tá? Para poder preparar todos os materiais. Tá vendo? Passa sempre de uma sala para outra. A gente tem sempre essas divisórias, tá? Aí aqui, ó. Aqui já é maior, tá? Aqui é minha seladora. Aqui fica os graus. Gente, o nosso tempo vai acabar. É só a gente voltar no mesmo link, tá bom? Então, ó, aqui nós temos o grau cirúrgico, que é uma seladora para quê? Isso aqui, ó, é aberto. Ó, o grau cirúrgico, ele é aberto. Coloquei a pinça, tá?